Olá, eu sou José Bernardo, eu tenho 18 anos. Olá, eu sou a Norma, a mãe orgulhosa do José Bernardo. Olha, essa história começou no dia 12 de outubro, quando a Norma resolveu contar nas redes sociais dela a história do Bernardo, o filho dela. Essa história, de forma resumida, é o seguinte: o Bernardo nasceu com um corpo de mulher, mas ele é transgênero. É aquela pessoa, vocês podem me corrigir se a minha definição não estiver tecnicamente bem correta, mas é uma pessoa que nasce com um gênero masculino ou feminino, mas não se identifica com aquele gênero. Ou seja, nasce mulher, mas se identifica e se enxerga como um homem. Foi o caso do Bernardo, mas pode ser o contrário. Norma, por que você decidiu contar essa história nas redes sociais? Na verdade, essa história era para ser um comunicado em respeito à identidade do José Bernardo. Eu tinha que contar essa história para minha família toda. Ele já estava acompanhando, mas ao mesmo tempo ninguém conversava sobre isso. Eles já estavam vendo a mudança de comportamento dele, a mudança de vestimenta já há alguns anos. Só que ninguém conversava, ninguém me perguntava nada, ninguém me questionava nada. E depois de um mês que ele tirou a carteira social dele, assumindo a identidade de José Bernardo, eu falei: filho, eu vou fazer um comunicado no Face para eu não ter que contar essa história para todo mundo, né? Para minha família, para meus amigos do trabalho, para meus amigos do prédio, da igreja. Eu vou fazer um comunicado no Facebook. Aí vou te marcar algumas pessoas da família, alguns amigos chaves assim, que vão ler, vão entender a história como um todo. E pronto, acabou. Vai ser assim, vai ser o comunicado para a família em respeito à sua identidade. Na verdade, então vocês acordaram isso? Isso, acordamos. Até a data, tanto que eu disse, vai ser uma data especial, 12 de outubro. Por quê? Porque eu brinquei, vai ser o teu presente de Dia das Crianças. Eu disse, vai ser o teu presente de Dia das Crianças. Está fazendo um mês exatamente que você tirou a sua carteira social, que ele tirou 12 de setembro. Você vai estar fazendo um mês. E é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E falei para ele que eu disse que é uma santa, eu até brinquei, transgressora, porque é a única Nossa Senhora negra retratada. Então já é uma santa diferente. Então, para mim, a data envolveu todo um simbolismo. Eu achei bonito fazer naquele dia o comunicado. Mas nunca, de maneira nenhuma, eu esperei que fosse tomar a proporção que tomou. Milhares assim, e milhares de compartilhamentos, comentários, muitos comentários positivos, dando força, outros não, o post chegou a sair da rede social. Agora vamos contar essa história pro pessoal que está aqui assistindo a entrevista. O Bernardo, você tem 18 anos, Isso. mas você estava me contando que nas suas primeiras lembranças da infância, você não se identificava como uma menina. Isso. É isso? Como é que era isso? Pois é, era muito estranho, porque ao mesmo tempo que pra mim não existia essa maldade de não querer usar minhas roupas femininas, por exemplo, preferir as roupas do meu irmão, ou gostar de brincar mais com os meninos e não com as meninas, gostar mais de brincadeira de menina, não brincadeira de menina. Que pra mim hoje em dia, na verdade hoje em dia as pessoas já entendem como não existindo isso, de o que é pra ser de menino, o que é pra ser de menina. Hoje já não tá mais Isso. tão certinho assim, de um lado e o outro, tá? Só que eu fui criado com essa diferença, tendo o irmão mais velho, homem, e eu sendo criada com a filha caçula, menina. Então tinham atividades que ele podia fazer, mas eu não podia. E eu não entendia isso. Mas eu não porque eu já tinha essa visão do futuro de processo de revolução, de que uma menina também deveria fazer as mesmas coisas que os meninos. Na minha cabeça, eu podia fazer as mesmas coisas que ele porque eu era igual. Eu não conseguia me enxergar diferente do meu irmão. Você não se enxergava como uma menina, como as suas amigas que eram meninas, e sim como os meninos. Exatamente, eu não conseguia me ver semelhante às minhas amigas. Tanto é que as poucas amigas que eu tive na infância, quando elas iam brincar comigo na minha casa, ou quando me chamavam para brincar, elas falavam, vamos brincar, não sei, de RBD, que é do Rebelde, né? Que fez um sucesso pra caramba aqui no Brasil. E elas adoravam brincar de RBD comigo.
Aí ficava aquela discussão, você é a Mia, você é a Roberta, você é a Lupita. Aí eu falava, não, eu vou ser o Miguel. Eu sempre era o Miguel, sempre. Eu nem discutia. Qualquer brincadeirinha, eu gostava de ser o homem. Você sempre. tem essas memórias, algumas bem-humoradas até, e você lida com isso de uma maneira admirável, né? Uma maneira leve, mas você também certamente passou por momentos difíceis. Passei. Você se sentia como com o corpo, com o seu corpo? Pois é, eu passei por um tempo de crise de identidade em que eu não me aceitava, eu não conseguia me enxergar e achar que aquilo ali era eu. Era como se eu estivesse passando por uma penitência que ia durar para sempre. Desde o momento em que eu recebi a vida até o meu último instante, eu estaria pagando por uma coisa que eu não pude escolher. Presa então, no exatamente. corpo que você com o qual você não se identificava. Então eu passei por problemas psicológicos por causa disso. Eu tive até que... Eu não cheguei a fazer acompanhamento porque eu não quis. Eu fiz uma consulta com uma psicóloga, mas não me agradou, eu me senti muito mal, eu não consegui me abrir, então eu preferi ficar em casa conversando com a minha mãe. E aos poucos a gente foi moldando tudo isso e eu fui melhor aceitando a situação, porque eu sabia que aos poucos eu poderia estar mudando isso com o entendimento da minha mãe e da minha família no geral. Mas até o prezado momento em que eu ainda me enxergava como uma menina do balé, de ser modelo, do cabelo grande, aquilo ali me incomodava muito, muito, muito. A gente vai já contar aqui aquele momento que houve, vamos dizer, uma ruptura, né? Que você mudou as roupas, cortou o cabelo e tudo mais. Mas eu queria, Norma, saber contigo, qual era a tua percepção? Uma mãe consegue, acho que até porque também serve muito, eu acho que a história de vocês, ela é uma história que ajuda muito outras pessoas que não têm ainda a coragem que vocês têm. E como que você percebeu alguma diferença, alguma coisa? Como você sentia? Eu falei isso na postagem, que pode parecer incrível, mas desde que a Letícia nasceu, eu olhava para a Letícia assim, na época era o nome dela, é justamente falando um pouco do passado, né? Desde que ele nasceu, eu olhava a minha filha e não via uma filha. Era incrível, eu olhava e eu tinha sido mãe do né, o meu filho mais velho, o Leonardo. A diferença deles é 2 anos e meio, é uma diferença pouca. Aí era tudo assim muito igual. Eu olhava e via um menino. Sério? Sério mesmo. Mamãe, então, assim, bebezinha ainda tinha alguma coisa que te passava que me passava isso, exatamente. Tá. Aí ele começou a crescer, né? Ela, na época, era uma menina. Uma menininha, tá. Aí crescia e eu observava e via os trejeitos e via... Eu olhava, eu dizia, nossa, não, é coisa da minha cabeça, eu tô confusa porque, né, eu tenho um menino já, então, tipo, apaga isso que é bobagem de mãe. Aí, tanto que quando ela, na época, completou 3 para 4 anos, coloquei no balé. Disse, não, bora botar no balé. Vamos fazer ela ficar uma menina. Exatamente, comportamento de menina, né? Parar de correr na rua, parar de gostar de jogar bola, parar de querer coisa do, né? Vamos virar princesinha. Depois dessa história, houve o que eu estou chamando assim daquele momento da ruptura, porque por iniciativa dele, né? Isso, foi você que deu lá o grito de, vamos chamar de liberdade aqui entre aspas, porque você me falou que se sentia tantas vezes preso. Sim. Como que foi isso, Bernardo? Pois eu não conseguia ter coragem de me abrir e falar sobre isso e falar, olha, eu me sinto diferente, eu acho que eu sou diferente com ninguém, porque para mim se aquilo estava acontecendo comigo e eu não via falarem sobre isso, eu não tinha amigos que eram assim, para mim aquilo estava errado. Então você se culpava? Eu me culpava muito, eu achava que existia uma possibilidade de eu pegar aquilo e mudar. Tá. Na minha cabeça dava, era só eu fugir daquilo ou esquecer. Tanto é que eu tentei muito, eu digo pra minha mãe que eu inúmeras vezes tentei olhar para um menino assim e pensar, poxa, mas esse menino pode me agradar, mas ele pode me chamar a atenção, mas nunca aconteceu. Os meninos para mim sempre foram amigos e só amigos, nunca consegui sentir atração por nenhum deles. E com as mulheres sempre foi muito diferente. Eu digo pra minha mãe que a primeira menina que eu olhei e que eu
senti uma coisa diferente. Eu tinha 8 anos, eu estava na 2ª série e ela era minha melhor amiga. Entendi. E agora imagino o absurdo que deve ser na cabeça de uma criança de 8 anos perceber que está fazendo uma coisa que para mim era errado. Entendo perfeitamente. Então eu fui ter coragem mesmo de chegar com um amigo meu na 7ª série. Foi, na 7ª série, eu, no meio da aula, assim, sabe quando parece que você não aguenta mais mesmo, você precisa soltar aquilo porque tá te matando? No meio da aula eu virei pra uma amiga minha e falei assim, eu acho que eu sou bissexual. Assim, seco. E ela virou assim pra mim, espantada, sério? Aí eu, sério. Aí ela, nossa, que bom que tu tá conseguindo conversar comigo sobre isso. E a reação dela já foi diferente do que eu tava imaginando. Eu pensei, pronto, vai ser uma coisa absurda, vão se afastar de mim, mas eu tomei coragem, fui, falei e foi contrário ao que eu estava imaginando. Acabou me apoiando. Foi aceito. Isso. Pelos amigos do colégio. Isso. Então houve, assim, só pra gente marcar essa etapa, houve uma aceitação. Ufa, relaxou, né? Deu que não foi exatamente o que eu queria, né? Porque quando eu virei pra minha amiga e falei, eu sou bissexual, eu sabia que eu não era bissexual. É diferente. Mas eu queria amenizar as coisas. Só que hoje em dia eu tenho um entendimento sobre a diversidade das pessoas. Eu sei que falar que você é bissexual ou falar que você é homossexual, um não é pior que o outro, até porque, né, todo mundo é igual e, enfim, acabou.